bem? Oh, tudo jóia. Olha, esse aqui é o passador, se você for usar. Ah, obrigado. Qual que é o Então, a motivação dele. Já pegou o microfone? Lembrar que é dessa aqui. Não que tá aqui quando você está. Você está falando da gamificação. Esse é o Mário. Depois eu vou me aproximar mais da empresa para ver se dá para fazer Ah, por baixo. Aí vai começar 2h20 e você tem que ficar atento, que é a próxima começa às 3. Você tem que dar 15 minutos. Pode dar um salve lá. Fechou? Tem um lugar para carregar celular? Oi? Aí precisa de algum apoio comigo? Valeu, viu? Aí tem um gaminho de som. Será que não tem voltagem aqui? Porque tem problema e tem algo com que você testa para fazer o que se deve. Também um pouco cabo aí, né? Que ele sempre apresenta problema. E a questão da personalização também. Foi. Beleza. Precisa de alguma coisa? Aí só precisa de você devolver o que depois você apresenta Você vai apresentar ele? aí é isso. Vou esperar começar. Valeu. Você tá exercendo esse poder, todas as sociais, o cara tá usando a religião. Não foi? Ah, ele está apresentando a sua área de trabalho, na verdade. Isso. Dá um Windows P, às vezes ele dá uma... É. Aí, agora vai. Prontinho. Se não, é só já apresentar pro pessoal, fazer uma apresentação, uma introdução, aí já... Ah, eu faço. Ah, você faz? Não, se você quiser apresentar. Ah, Fica à vontade, Tá. escolha. tá. Isso. Parece que ele saiu de novo. A gente foi com L a mais ali, ó. Não. Voltou. Keep changes, né? Bom, agora vai. Oi. Oi, boa tarde, gente. Tá. Se vocês quiserem, vem para frente, porque não tem muito pessoal ainda. Então, boa tarde, obrigado aí o pessoal da B-Sites e parabéns pelos 20 anos. Obrigado a vocês pela assistência. Meu nome é Mário Lobo, eu sou engenheiro, estou na área de cibersegurança há uns 20 anos.
Trabalhei a maioria em cibersegurança de Estado com governos de diferentes países, na área militar, financeira, e agora sou pesquisador de ameaças na Lumo Technologies dos Estados Unidos. Então, a gente vai falar da AMSI. Alguém já ouviu a AMSI? Pesquisou? Tem ideia que Tá. Beleza, beleza. A gente vem aqui para aprender, não? Então, vou dividir a palestra em 3 partes. A primeira, o que é a AMSI e por que a importância da AMSI. A segunda, as técnicas que são usadas para a evasão do AMSI. E aí vamos ter uma POC, olhando como é a evasão. E a terceira, que é basicamente conclusões, tá? Então, a gente pode começar. O que passaria se eu digo para vocês que os 79% dos ataques no 2024 não tiveram malware e também não tiveram arquivos no HD? Difícil de aceitar, não? Tem noção disso? A maioria dos ataques não tem malware. Olha, eu não digo isso. Eu disse a CrowdStrike, que é a maior casa de inteligência do mundo, uma das melhores. E também não tem arquivos, porque a execução é completamente na memória. Para entender que a AMSI, é preciso entender qual é o funcionamento de um EDR, Endpoint Detection and Response. A gente fala, o povo fala anti-malware, antivírus. É a mesma coisa. O anti-malware é lá um motorzinho que tem capacidade de coletar de sensores, de coletores do sistema operativo, informação. Ele vai lá, faz processamento, análise e diz para a gente, está certo, o arquivo não tem problema ou é malicioso. Aqui tem alguns dos principais coletores que tem para os EDRs. O estático é que a gente conhece toda a vida, que foi, vai lá, pega a informação do sistema de arquivos, pega a informação das imagens dos processos, vai lá um banco de dados, compara, e se ele é malicioso, diz, cara, é malicioso, senão pode executar. Aí tem o ETW, que é o Event Tracing, que basicamente registra todos os eventos que tem no dispositivo. Todas as mudanças de permissos, de arquivos, tanto faz. Tudo o que você faz no sistema operativo fica lá. Essa informação vai para o EDR, analisa e pronto, decide. Tem o ELAM. O ELAM é o Early Launch Anti-Malware, que foi introduzido aqui há alguns anos para tentar registrar se tem modificações no boot do sistema operativo, antes do que o sistema operativo fique arriba totalmente. E um muito importante, que é esse aqui do centro, o Kernel Driver Mode, que basicamente é tentar pegar o endereço em memória, onde está ficando o aplicativo, e quais são as bibliotecas que esse aplicativo está chamando, não? Vocês lembram um incidente que ocorreu por causa da manipulação desse controlador, desse coletor? Lembram? Foi pouco tempo, e tem presente para quem lembre. Sabe? CrowdStrike. Então, aqui tem uma ensinança. Aí a gente pega os dados dele depois. Tem uma ensinança muito importante, e é que esses coletores, o EDR pode usar os coletores do sistema operativo, mas também pode fazer. Mas, cara, uma grande responsabilidade, um grande poder traz uma grande responsabilidade. E isso foi o que aconteceu com o CrowdStrike. Eles manipularam, mexeram lá no driver e o sistema virou lixo no mundo inteiro. Então, é isso. A maioria usa os coletores que vêm no sistema operativo, porque são muitos, tem que fazer um sistema operativo paralelo, basicamente. E a outra coisa que é difícil, né? O que aconteceu com o CrowdStrike. O AMSI está aqui, é um coletor mais. Para quê? Para fornecer informação da execução dos scripts. Tá? Tendo esse contexto do como funciona um EDR, a gente vai olhar que o AMSI que é Anti-Malware Scan Interface,
está feito para fornecer as linguagens baseadas em scripting da possibilidade de ficar integrados com anti-malware ou antivírus. Por quê? A gente vai ver aqui. Essas são as linguagens que estão integradas completamente, que são PowerShell, Windows Script Host, de WScript, CSScript, JavaScript, Visual Basic Script e os macros de Office. Vocês olhem aí, todos esses são scripts e são rolados na memória do sistema. E não tem arquivos lá, não fica artefato forense, nada. Só na memória. Aqui tem as principais características que são porque o atacante vai querer usar scripts e não uma linguagem mais formal, mais estruturada. Porque é muito fácil. Então, o desenvolvimento de um script de PowerShell não tem comparação com um script em C, por exemplo. É muito mais fácil. Não, você não fica com uma dor de cabeça para fazer um script. Você consegue a evasão dos listados de programas que tem já como malicioso. Então, você sabe que não sei, Meterpreter é malicioso porque tem Meterpreter sempre. Mas se você faz um script, ele não está aí. Não está pelas assinaturas dos hashes também não, porque um novo script, uma pequena modificação, tem outro hash. E o principal, que eu acho que é a bandeira porque o atacante usa o script, é porque a execução é inteiramente na memória. Você não tem nada no equipe. A gente vai olhar na POC como isso é muito, muito útil para o atacante. A outra coisa é que é portável também. E estão todos os sistemas. O atacante, eu não sei se vocês têm a noção do que é Living off the Land. Living off the Land é que o atacante tem que viver do que tem no sistema. E no sistema sempre tem PowerShell, por exemplo. Tem sistemas em PowerShell? Não tem. Então, a tool que o atacante quer usar sempre está aí, sempre. E tem, além disso, PowerShell foi pensada, desenhada para administrar o sistema. Então, o atacante não tem que pensar em fazer função para manipular o kernel, para manipular a memória, nada. Isso já está feito. Então, quem desenhou PowerShell, desenhou para o atacante, basicamente, porque é muito fácil. E aqui tem uma conexão com essa primeira questão. E é a segunda técnica, tática, procedimento da matriz de Mitre. Vocês conhecem a matriz de Mitre. No mundo, no 2024, foi Command Scripting PowerShell. Então, se vocês olham, essa primeira slide tem muito sentido agora, que seja 79%, porque a segunda técnica mais usada pelos atacantes é o uso do PowerShell. Tá, a gente já tem contexto do que o ANSI é e como funciona. Agora vai olhar mais essa profundidade, não? Então, quando você vai lá e executa um script em PowerShell, ou Visual Basic, ou qualquer outra aplicação que tem script, ele vai, quem compila esse código, vai lá, chama o ANSI DLL, a biblioteca. Essa biblioteca pega esse conjunto de código e deixa lá num lugar na memória. E habilita aqui a qualquer provider, que basicamente pode ser qualquer um. Até a gente pode se registrar. Mas estaria, por exemplo, CrowdStrike, Kaspersky, Bitdefender, Windows Defender, qualquer um é um provider. Ele tem que ir lá, ler essa memória e determinar se ela é maliciosa ou não. Então, se você olha bem, o EDR não tem acesso direto ao código. O buffer, ele pega a informação do buffer e depois decide se é malicioso ou não. E a gente começa a pensar aí
como é que a evasão fica fácil, não? Na POC, o que eu fiz foi simplesmente fazer que esse buffer, esse espaço na memória, não vá para o provider, vá para um outro lugar que eu reescrevo lá na memória. E a resposta sempre vai ser OK. Ele tem duas possibilidades, OK ou KO. Tá? O arquivo é bom, o código é bom ou é malicioso, e pronto. Esse é o funcionamento muito geral do que o ANSI é. Aqui, um pouco mais profundidade, um ponto muito importante, que é o ANSI Buffer, que é esse espaço na memória onde fica todo o código. Então, até esse ponto, o código ainda não se executou, só ficou lá, salvado, e esperando, aguardando pelo provedor pegar e fazer o análise. E assim é como a gente vê um alerta acerca do ANSI. The script contains malicious content and has been blocked by your antivirus software. So, o antivírus bloqueou depois de que pegou o código. E no Event Tracer, no visualizador de eventos, você vê assim. Então, você vê a categoria da detecção, que é um exploit feito em PowerShell, para PowerShell. A fonte é ANSI, e aqui tem o canal do que EDR pegou a informação. Assim você vê no visualizador de eventos de Windows. Dito isso, a gente já sabe o que é, como funciona e os alertamentos. Agora vai ver as técnicas de bypass. Então, a mais fácil, essa é muito boa, uma técnica muito boa. Mas tem vezes que funciona, não? Que é fazer o downgrade, baixar a versão do PowerShell. Então, o ANSI foi introduzido depois do Windows 10. Você vai em Windows 7, não tem ANSI. Então, pode executar qualquer coisa. Qualquer código vai ser bom para ele. O problema é que a maioria já não tem essa versão 2 do PowerShell. E a outra coisa é que é muito fácil a detecção. Essa detecção é muito fácil aí para passar do ETW ao CIEM. A segunda parte, aqui começa a ser mais interessante, é a ofuscação, que é codificar as funções, o código para tentar enganar esse análise do EDR. Aqui é importante que o código vai para lá, vai para o análise do EDR. Então, aqui é só tentar enganar. Quais são as vantagens? Que é muito fácil, é relativamente fácil. Que agora, com os chats de LLM, tem possibilidade de fazer a ofuscação muito fácil. Na técnica que eu vou mostrar para vocês, eu fiz como LLM, muito fácil. Simplesmente, o prompt foi, cara, toma o código e vai lá e ofusca para que o ANSI não detecte. E ele fez. Beleza. Os problemas é que aí um análise de comportamento do EDR pode detectar com facilidade. Outra coisa é que muita ofuscação pode romper o código. Não? Tem tanta coisa que fica roto aí. A outra coisa é que se o atacante pode usar a inteligência artificial para gerar ofuscação, também pode usar ela para detectar padrões. E aí foi, porque o antivírus, o anti-malware, vai analisar isso. Essa é a parte que não é tão boa da ofuscação, que não evita que o anti-malware analise. Mas tem uma coisa muito boa, é que pode ser usada com outras técnicas, assim como eu fiz. Esse aqui, não sei se dá para olhar, é parte do código que criou o LLM para a minha técnica. Aí, simplesmente, passou em base 64 as variáveis das bibliotecas que tem que chamar e pronto. Aqui, essa é outra técnica bem interessante e começa a ser mais difícil, né? Que é o patch
da memória AMSI. Aí tem uma alta efetividade, mas a gente tem que reescrever, primeiro ler, onde o AMSI é inicializado, depois tem que reescrever esses bits lá na memória do sistema, e pronto, você pode evadir a detecção e evitar que chegue lá no antivírus. Os problemas é que essa primeira execução tem que evadir a detecção estática do EDR. Aí tem que usar ofuscação. Depois do que o primeiro byte é reescrito, aí já não tem jeito, já nada passa para o antivírus e a gente tem execução sem problema. E a mais difícil é essa aqui, que é patchless, que basicamente é usar a reflexão. Alguém sabe o que é a reflexão para a escritura de bytes? É você não fazer a escritura diretamente, mas usar algum outro programa que chama essas mesmas livrarias para perguntar por endereço da memória. Como, desculpa que eu usei você de exemplo. Como é seu nome? Enzo. Vocês todos escutaram Enzo, então, é isso mesmo. O EDR, se eu pergunto diretamente para o aplicativo, vai saber o que aconteceu. Mas se eu vou aqui à parte e pergunto para alguém que só conhece Enzo, ele vai dizer, cara, se chama Enzo, e ninguém de vocês vai saber. É mais ou menos assim, é perguntar para outro o endereço do aplicativo que eu preciso. E também, mais difícil ainda, que é conseguir que outro aplicativo vai lá e reescreve na memória de outro, mas não diretamente, senão usando uma ponte. É muito difícil. Eu apliquei só parte aí, só para perguntar os endereços de memória, mas o patch foi feito diretamente. Mas é muito útil. Se você consegue uma boa livraria que tenha capacidade de reflexão, você fez negócio aí. Tá, a gente vai olhar a POC e a ideia, eu vou ir explicando um pouco como foi, tá? Então, aqui, só para olhar que está tudo certo, né? Estou habilitado, está update, não tenho alertas aí, tenho real-time protection sem problema, tenho cloud sem problema habilitado, só o envio das amostras não, por causa da... fica queimada a técnica. O tamper também está tudo bem, sem exclusões, não tem exclusões, está tudo certinho, não? Então, a ideia é, primeiro, executar um malware para olhar como é detectado. E depois do patch, a gente vai ver como não se detectou, tá? Então, aqui, vamos usar um malware muito conhecido, que é o DNSCAT, um túnel DNS, do 2023, muito velho, se está queimado em todo lado, e vai tentar aqui a execução diretamente do PowerShell. Se você vê, esse comando que faz é conectar por meio do Internet Explorer essa URL de GitHub, trazer o código e deixá-la na memória para execução posterior. Mas aqui, como tudo está funcionando normalmente, nem vai conseguir. Aí vai aparecer alerta. Olha, vai lá, deixa aí, pronto, foi alertado pelo antivírus. Por quê? Porque aí não tem, o antivírus pegou o código da memória buffer que a gente viu e ficou alerta pelo algoritmo. A gente vê aqui no visualizador de eventos como é que aparece. A mesma coisa a gente viu lá, Microsoft Defender foi quem alertou um exploit. Aí tem o link para a documentação e a fonte é o AMSI. Aí tem fonte o AMSI e quem disparou aí foi o PowerShell, quem fez o trigger. Aí, então, a gente vai olhar como depois do patch, nada acontece. Por quê? Porque o código nunca vai lá a ser analisado. Tá?
pronto. Uma coisa que tem o PowerShell é que cada janela é um processo diferente. Então, eu faço o patch para o processo da janela. Se você abre outra janela, não vai dar, porque é outro processo. Ele tem processos paralelos do ANSI. Então, aqui eu apliquei o patch, que é um script ofuscado para passar essa primeira camada. Aí já tem o código lá na memória. Habilito aí a verbosidade para que a gente consiga olhar o que faz. E, após isso, eu vou patchar também o ETW. Para quê? Para não gerar logs. Então, aqui a gente vai ver o que faz o patch. Então, está correndo como usuário, não precisa ser administrador. Aí vai, pega, olha isso, usando reflexão, usando o Windows Forms, ele vai perguntar por os endereços de proteção e da AMSI, vai lá, lê, reescreve, começa a fazer... ele lê também quais são os providers que tem registrados, pega a informação de cada provider e redireciona para outro lado. Tá? O provider é esse aí, 920, 920 e ele envia para outro endereço. Então, ninguém vai ler isso. E depois, aqui nesta parte que você vê aqui, original bytes, essa é a função que define se o código é malicioso ou não. Aí eu reescrevo para que sempre seja OK. Então, ele vai ficar esperando uma resposta, a resposta sempre vai ser OK. Aqui a gente vê, escreve os bytes originais, são 72, 137 em MASCII, e são reescritos por isso, que é OK, simplesmente. Então, depois disso, faz uma comprovação para olhar que tem persistência na técnica. E, finalmente, eu patcho também o ETW para evitar que essas mudanças fiquem no registro. E depois, usando um outro coletor, o EDR possa apresentar o alerta. Então, aqui tem esta parte, reescreve e pronto. Aí finalizou, nada foi alertado e o patch está feito. Agora, vamos fazer a mesma coisa do início, que é tentar executar o mesmo malware. Tá? Então, a gente vai lá, executa, aí deveria alertar, mas não fez nada. Está lá na memória e ninguém vai ler ele, ninguém vai analisar. Aqui não apresenta nenhum log, porque eu também parchei isso, então não tem como saber. E aí já vai fazer a conexão. Eu preparei aí um servidor atacante, entre aspas, do DNSCAT. Ele se vai conectar lá por meio de DNS e nos subdomínios vai enviar toda a informação. Então, vou criar uma shell reversa usando esse domínio aí, dnstransfer.site. Aí, como o código está na memória, simplesmente chama lá a função que o carinha que fez isso apresentou, start DNSCAT, o domain e o domínio, o DNSTransfer nesse caso. A gente pode ir aqui um pouco mais rapidinho. Pronto. Aí, insiro o domínio, aí vai dar um erro, mas esse erro é porque não tem um DNS registrado no sistema, tanto faz, eu posso usar qualquer um, vou usar o do Google, 8.8.8.8, aí escrevo 8.8.8, e aqui, no lado direito, a gente vai ver como começa a execução. Aí, bom, tem a sessão iniciada. Aí. Após isso, a gente tem um controle total da máquina. Aí o limite é a imaginação. Por quê? Porque você pode
Aí a gente vai olhar que tem uma shell completa. Por exemplo, aí tem essa ubicação na pasta, boas, AMS e dir, e tem a mesma informação. Vou criar, para olhar, um password fake, e ele vai ver lá. Então, tem acesso irrestrito ao sistema. E o que pode fazer aí? Pode, por exemplo, fazer um PS1, um PowerShell script, para fazer dump na memória SAS e ficar com todos os usuários do sistema, incluso o administrador. Aí pode se mover lateralmente sem problema. Então, foi feito. Não deu nenhum alerta. E aí vem o problema. Por quê? Ransomware, o problema da década, não? A gente não tem sono por culpa disso, mas tem trabalho. O problema aqui é esse, que essas aí são todas as gangues de ransomware que fizeram ataques no 2024, e todas elas usam PowerShell. Em quase toda a cadeia de ataque. E quem não usa PowerShell usa Visual Basic Script, e se não, usa JavaScript. E o problema não é só as gangues de ransomware, o problema também são os infostealers, que a gente viu lá, que a segunda técnica mais utilizada era PowerShell, mas a terceira é Valid Credentials. Então, se não vai por PowerShell, chega um infostealer, qualquer um desses, e pega suas credenciais. O que a gente viu lá na palestra anterior. Qual seria a conclusão de como pode fazer a gente para mitigar o problema? Ter uma estratégia de segurança, de cibersegurança, qualquer que ela for. Aí a gente está passando muito de defesa em profundidade, das camadas de defesa, para o Zero Trust. E o Zero Trust é o ideal. Por quê? Porque a gente se vê, se a gente não está usando, se o atacante não está usando malware e também não está usando arquivos, a única forma de detecção é a rede, e a rede tem anomalias. Mas, se não tem Zero Trust, você não pode detectar anomalias. Por quê? Porque a normalidade é o caos. E no caos, você não pode encontrar anomalias. A ideia é ter uma estrutura de cibersegurança que permita que você pegue as anomalias e possa levar e alertar elas. Por exemplo, não tem malware, mas alguém tem que se conectar à equipe para fazer o ataque. Essa detecção da infraestrutura só é válida se você tem um pool de endereços IP que tem aceitação. Se você acepta tudo, lá Netflix, YouPorn, qualquer coisa, não vai ter como detectar algo diferente. Essa ideia, a invitação é, primeiro, a ter noção do que a gente viu aqui. A gente se focou muito tempo em resolver, estruturar e fazer mais forte as coisas complexas. E esqueceu das coisas simples, como o PowerShell, como o Visual Basic, como o JavaScript. E as coisas simples estão dando certo. Então, essa é a invitação. Muito obrigado. Não sei se tem alguma pergunta. Desculpa aí o português, mas acho que deu para entender. Se tem alguma pergunta acerca da técnica, qualquer coisa aí. Nada, não entendi nada, cara. Também é válido, né? Uma pergunta, algo aqui, né? A gente, então, fica atento aí nas outras salas, aí. Uma cervecinha, qualquer coisa, eu falo com vocês acerca da técnica, tá? Obrigado.